Paz, irmãos em Cristo, este é o quarto episódio do canal Fazer Discípulos. Sou Omar Rosa, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, apóstolo, cristão, capelão, presidente dos Capelães Mundiais e uma associação de voluntários cristãos. O tema de hoje é: Jesus tinha uma linguagem para cada tipo de público. Lembro que logo que me converti, nos reuníamos às sextas-feiras à noite na casa de quem me levou para Jesus, e numa das primeiras reuniões eu ouvi a seguinte frase: a palavra é tão linda, temos que estudar e obedecer a palavra. Não entendi nada, eu interrompi e perguntei: o que é a palavra? Aí me responderam, e até se espantaram da minha pergunta: como assim o que é a palavra? Responderam: é a Bíblia, a palavra de Deus. Fica com isso na mente. Eu era um ímpio, né? Recém tinha recebido Jesus como meu Senhor e Salvador. Começaram a me ensinar. Quando começaram a me ensinar, mencionaram a palavra de Deus. Eu perguntei o que é a palavra. Se assustaram. Por que para eles era tão óbvio o que era a palavra? Eu perguntei para eles e eles responderam, né? É a Bíblia, a palavra de Deus. Agora anos depois, estou numa casa de oração, um grupo de oração, uma célula, né, como queiram chamar. E eu tenho um texto, eu estava ministrando, eu tenho um texto para ministrar com algo como esse trecho. Não era esse, mas algo parecido. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Isso está em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Agora imagine o rosto de quem nunca leu a palavra e que pela primeira vez vai a um grupo de oração, a uma célula, a convite de um amigo crente, e ouve um trecho como esse. Assim como eu, pensa um pouquinho, não sabia o que era a palavra. Este nosso convidado nunca ouviu falar de Jonatas, de Saul, de Jezreel, ou muito menos de Mefibosete. Líder, pastor, pare um momento para pensar como quem nunca ouviu a Bíblia, como quem nunca teve a mente de Cristo, como quem nunca teve a sua mente restaurada, mas completamente conturbado, princípios errados e muitas vezes amoral, que é pior do que o imoral. Essa pessoa pode até escutar a palavra, mas não a ouve. Vamos dar uma espiadinha em Atos, capítulo 2, versículos 14 a 30. Leia com atenção a pregação de Pedro. Me aponte algo que Pedro falou que os israelitas já não sabiam. Observem como Pedro construiu um alicerce para jogar por cima a novidade, a boa nova, o evangelho. Continue a ler agora em Atos 2, capítulo 31 até o 36, a conclusão do sermão de Pedro, e as consequências de como compungiu-se-lhes o coração, e a pergunta: que faremos, irmãos? E a conclusão, vamos ler. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo ali um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu fico enlouquecido. Sabe o que significa 3.000 pessoas de um discurso de Pedro? Para pensar. O crescimento da igreja é explosivo se você fizer uma pregação fulminante. Destrói o coração, compungiu-se-lhes o coração, quebrou eles ao meio, tirou as bases. E eles perguntam: e agora estamos perdidos, o que faremos, irmãos? Essa pregação que é eficiente. Olha só que maravilha, né? 3.000 convertidos. Pedro apenas pregou o que eles já sabiam. Mas isso proporcionou que o Espírito Santo pudesse tocar o interior deles, quebrasse todo o jugo da lei e se arrependessem e se converteram. E foram salvos 3.000.
Pedro falou para os israelitas o que os israelitas já sabiam, acrescentando Jesus. Observe a linguagem de Pedro. Vamos para Paulo agora, vamos dar uma pulada aí lá para o Paulo no Areópago, hein? O que está escrito lá? Atos 17, 22 a 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Gente, olha que fantástico o que está escrito aqui. Paulo deu uma observada, né? E o que ele usa? Ele usa o que os caras tinham. Eles tinham um altar ao Deus desconhecido. Ah? Observe que, na mesma forma, Paulo primeiro fala do que eles são, do que eles sabem, para depois acrescentar o nosso Deus, e então depois acrescentar Jesus. A reação deles foi de descrença e zombaria, mas alguns creram. Vamos para Jesus? Caminhando junto ao mar da Galileia, isso está em Mateus 4, 18 a 20, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Ele lhes disse: Vinde após mim, eu lhes farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Gente, olha o que está escrito aqui. Jesus falou para pescadores o quê? Vamos pescar gente. Uau! Eles entenderam. Como assim pescar gente? Ah? Temos que conhecer o mar, saber onde está o cardume, atirar as redes, levantar cedo, trabalhar, arrumar o buraco das redes, né? Quando falou pescadores de homens, eles já imaginaram o que eles tinham que fazer, né? Aqui Jesus encontra pescadores e fala para pescadores na linguagem que eles entenderam. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 1 a 3. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco e se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas outras parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E assim vai por diante, né? As parábolas ali de Marcos, né? Ora, por sua vez, aquela multidão sabia plantar, sabia colher. E o que ele falou? Falou do que eles entendiam. Jesus encontra-se com Nicodemos. Vamos para outra parte agora, né? O principal dos judeus. Veja a resposta de Jesus. Eu não vou ler todo o texto porque você já conhece. Veja a resposta de Jesus no fim do episódio. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Isso está em João capítulo 3, versículo 10. Interessante que não está escrito onde Nicodemos se enfiou depois que Jesus faz essa pergunta para ele. Eu acho que ele saiu correndo, né? Eu acho que ele se mandou de vergonha. Vamos lá, Jesus fala do que é cotidiano para as mulheres. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Naquela época era corrente, né? O costume, quando o marido dá para sua esposa um colar com 10 dracmas, né? Esse é o significado do casamento perfeito, do amor perfeito. E aquela mulher me perde uma daquelas moedas. Já pensou, o marido chega em casa e está faltando uma moeda? É uma tragédia, era uma tragédia para eles, né? E ela varre aquela casa até encontrar a moeda. Entende? Isso aí dá para entender qual é que é a preciosidade de uma ovelha para um pastor, qual é a preciosidade de uma alma para o Senhor, né? Entende? O paralelo que Jesus faz, ele usa as coisas cotidianas, ele usa aquilo que o povo conhece, aquilo que ele sabe. Para cada situação, para cada ouvinte, Pedro, Paulo, tantos outros, ele tem uma linguagem diferente de acordo com os que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha o segredo que está em Efésios capítulo 4, versículo 29. Quando você abrir a boca, pregador, tem que ser de acordo com a necessidade dos que ouvem. Está aqui a chave, está aqui o segredo. Um dos meus genros, tentando se aproximar do evangelho, me comentou que assistiu a um culto pela internet de uma congregação
cujo tema é surf, mas que não entendeu nada do que falaram. Ele disse exatamente assim: Basta, Omar, até tentei assistir todo o culto, mas não entendi nada do que aqueles caras falaram. Com todos esses exemplos pensados aqui e ali, verifico que temos errado ao, desculpa-me o peso da linguagem, lançar pérolas aos porcos. Não sabe por que ninguém novo aparece no culto? É porque ninguém traz. Quando vem, assiste ao culto e desaparece. Eu sei que temos o Espírito Santo, que é esse quem convence do pecado, da justiça e da salvação. Mas as pessoas não são crentes, não têm a nossa mente, não têm a palavra em si. Ouvem, mas não escutam, não entendem, e a palavra se perde. O ensino está na parábola do semeador. Vamos repensar nossa linguagem, vamos fazer um convite que compunja os corações, vamos falar aos corações dos não crentes, vamos tocar-lhes os corações para que o Espírito Santo, através da nossa boca, os leve à genuína conversão e salvação. Isso é apenas o início. Por favor, inscreva-se no nosso canal, marque o sino para receber as notificações e também clique no like ou dislike para que saibamos se você gosta ou não gosta daquilo que nós ensinamos aqui, amém? Para o próximo episódio, o tema será Chega de profecia apocalíptica. Vamos dar uma espiada nas maravilhas que a epidemia do vírus chinês está nos proporcionando. Que bênçãos estará trazendo à nossa nação? Pense nisso. Enquanto eu lhes digo, graça e paz. Até lá!